Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais necessitarem da vossa vida e misericórdia. Meu irmão, eu confirmo exatamente o sentimento que o irmão estava tendo lá atrás. É um momento de transformação, é um momento de virada que a nossa vida precisa permitir. Talvez seja lagarta que se transforma em borboleta, talvez seja sua vida que precisa nessa noite, precisa ter uma vivência diferente. Mas no nome de Jesus, é o que nós precisamos hoje, é nos entregar verdadeiramente. Nós precisamos abrir o nosso coração verdadeiramente para que nós possamos sentir a plenitude da graça de Deus. Porque, meu irmão, assim como vai dizer a palavra, ei, meu irmão, a chave do seu coração é somente por dentro. O Espírito Santo de Deus não vai arrombar, Deus não vai chutar a porta do seu coração se você não permitir fazer um novo na sua vida. Permite nessa noite o de repente acontecer. O de repente, assim como em Pentecostes, era mais ou menos 27, como nós estamos aqui hoje. E o encontro de jovens lá em 1967, juntaram-se todos e clamaram o Espírito Santo de Deus para que ocorresse um novo avivamento. Eram jovens como nós, não tinha nada diferente, todos só tinham um único anseio, era provar da glória de Deus, era provar de Pentecostes. E eu te convido a fechar os seus olhos em um gesto de submissão, um gesto de coragem de valente nessa noite. Antes de eu começar a minha pregação em nome de Jesus, Deus provocava no meu coração para que você pudesse assim falar: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, fazer um renovo, trazer um diferente, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, vem tirando o que não te agrada, vem Espírito Santo arrumar o desarrumado, fortalecer aquilo que está fraco, vem Espírito Santo de Deus limpar o que está sujo, vem Espírito Santo adentrando na minha vida, para que eu possa, na plenitude da graça, Senhor, receber a graça que o Senhor me prometeste. Vem Espírito Santo de Deus, adentrando o coração de aqueles que não confiem, mas acima de tudo, Senhor, me traga humildade para saber reconhecer como filho a necessidade de provar diante de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te reconheço e te exalto. Bendito sejas. Exaltado seja. Amém? Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Mateuzinho, vou dar um time aqui, senão você vem comigo. Boa noite. Grande alegria. Meu nome é Jones. Eu tenho 35 anos. Eu sirvo lá no Grupo de Oração São Pedro, lá em Guarapari, no Ministério de Tecido. Estou profetizando. Ministério de Pregação. Ministério de Pregação nesse tempo. Sou noivo, vou casar dia 20 de dezembro com uma linda mulher chamada Yara. Também tenho um filhinho chamado Caian, de 10 aninhos. Ele é fruto do meu processo de conversão. Pela honra e glória de Jesus, foi por meio dele que eu estou aqui, graças a Deus. Amém. Amém? Meu irmão, Deus traz um tema muito lindo aqui hoje, mas que eu vou te convidar a você pegar o detentor, o principal da noite aqui, que é a palavra de Deus, para que nós possamos ler junto o que Ele quer falar para a gente. Você vai pegar a palavra de Salmos 41, na Bíblia Ave Maria, Salmo 41. Quem tiver a Ave Maria, que eu acho que todo mundo costuma ter, fala página, facilita para o irmão. O tema de hoje é: nossa alma é sedenta de Deus. Nossa alma é sedenta de Deus. Amém? Assim vai falar em Salmos 41. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Minhas lágrimas se converteram em alimento dia e noite, enquanto me repetem sem cessar: teu Deus, onde está? Lembro-me, e esta recordação me parte a alma, como ia entre a turba e os conduzia às casas de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietais dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação, e meu Deus, desfalece-me
a alma dentro de mim. Por isso, penso em vós, longínquo o país do Jordão, perto de Hermon e do monte Mizar. A palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém, amém. Meu irmão, nós estamos falando aqui da sede. Uma sede basicamente não fisiológica, não a sede necessária humana que nós temos. Nós estamos falando da sede de dependência. E basicamente, se nós pegarmos o aspecto espiritual, tanto do aspecto humano, nós podemos juntar os dois sentimentos. Porque se nós pegarmos a sede mesmo, ainda que você goste ou você não goste de água, você precisa tomar. Você precisa beber água, senão seu corpo desfalece. Porque seu corpo não dura, porque o seu corpo não tem a nutrição necessária para que você possa sustentar. Mas no aspecto espiritual, o que Deus está nos trazendo agora, pelos filhos de Coré que escreveram esse salmo lindo, que é um cântico, que ele traz é o seguinte, que ele detém essa sede. E Deus me mostrava, enquanto eu estava preparando essa pregação, era como nós estivéssemos exatamente no período, irmão, da pandemia. Se nós continuarmos a ler esse salmo aqui, e tem o 42, que é a continuidade do 41, vocês vão ver que eles começam a passar por provação, porque eles estão querendo buscar a Deus, porque eles estão querendo querer mais a Deus, mas eles estão sendo cerceados, estão sendo podados, estão sendo impedidos de buscar a Deus. Mas eles já conhecem da graça de Deus. E antes de mais nada, antes de começar, assim como ele vai falar que como a costa suspira pelas águas, assim a alma suspira por vós, ó Deus. Eu queria falar com vocês que esse anseio por água, esse anseio por essa água viva que nós vamos falar aqui daqui a pouco, ele só é permitido, só é possível se nós efetivamente mergulharmos, tivermos intimidade. E aí está a palavra importante, que além de dependência é intimidade. Então olha para o seu irmão e fala assim: intimidade. Você vai gravar essa palavra, fala para o seu irmão: intimidade. É fundamental para que nós possamos sentir essa sede de Deus. Meu irmão, até os filósofos, até os ateus, eles explicam que há na nossa alma, na parte espiritual, uma sedenta necessidade de algo inexplicável que nós entendemos que é Deus. Os filósofos, que eu não consegui pegar o nome dele, explicam o seguinte, é muito importante: nada finito satisfaz o infinito desejo humano por sentido. O que eu estou falando é que talvez o seu amiguinho lá da rua, que ele não vive o que nós estamos vivendo aqui, eles não vão entender absolutamente nada dessa sede que tem te buscado às 10 horas da noite, numa quinta-feira nessa igreja. Eles vão te chamar talvez de louco por você estar seguindo, mas no abismo do coração, no finito da alma dele, no finito da chegada do onde ele acha que é o limite dele, ele sente um vazio. E é essa a diferença nossa para a diferença daqueles que não vivem o que nós vivemos. Porque esse finito para nós não existe, porque nós sabemos a quem buscar. Vocês estão entendendo ou não? Esse finito para a gente não existe, porque o finito para nós é a glória de Deus. Porque nós acreditamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos numa passagem que nós viramos a glória. Amém ou não? É por isso que nós estamos aqui hoje. Santa Catarina Sena vai falar que a sede da alma é tão grande, mas tão grande, que mesmo que o mundo inteiro se desse a alma, ela ainda assim não saciaria, pois só Deus basta. Não adianta nós tentarmos com outros meios, com outras atitudes, com outros gestos de dinheiro, porcariadas do mundo, tentar completar aquilo que não é completado. Meu irmão, não tem como você colocar na sua cabeça que aquele que fez tudo por meio apenas por uma palavra, a sua palavra, o seu gesto, suas atitudes vão ser completadas. É o infinito de Deus.
sede de Deus é uma porta necessária para que você possa alcançar a graça dele. Só que o caminho nosso já está escrito. Só que tem um jeito de nós sabermos o livre arbítrio, sabe, Mateus? Porque existe um paradoxo entre o livre arbítrio e a vontade de Deus. Deus escreve uma carta na sua vida desde quando você, antes de nascer, o quanto você estava querendo, o quanto que era o seu caminho, o que você ia trilhar, meu irmão. Só que existe o livre-arbítrio que você pode simplesmente fechar essa palavra e seguir diretamente as suas vontades. Você pode seguir o seu caminho. Desde quando ele morreu na cruz, aí os véus se rasgou, a liberdade assumiu, ele falou: eu sou sublime ao ponto de que você decida até mesmo por não a mim. Mas nós temos uma promessa feita para nós. Assim como o irmão aqui conduziu no início, a promessa de Deus é que Ele deixaria conosco o Espírito Santo de Deus. Aquele que, ainda que no seu desespero, ainda que no seu deserto, ainda que você tenha passado por tribulação, era Ele que estaria te sustentando, amém? E é esse Deus do infinito, é esse Deus que nos sacia e nos gera essa sede, ansiando cada vez mais, buscar. Para alguns não vão entender porque nós estamos aqui. Agora, para outros querem plantar o que nós estamos sentindo, ou até mesmo trazer um sinônimo, ou talvez algum significado para o que nós vamos sentir. O mundo quer trazer com que nós estamos nesse abismo de ausência de sede, ou procurando essa sede de Deus. Ele quer trazer talvez prazeres, ele quer trazer talvez ideologias, vícios, pornografia, tudo isso para quê? Para que se possa tapar esse buraco que você diz que é felicidade, esse buraco que você diz que muitas vezes é uma solidão, esse buraco que você muitas vezes diz que é uma aprovação, que é uma falta de alegria. E aí o mundo vem te bombardeando. O mundo não tem pena. Ele te bombardeia ao ponto de que ele te entrega efetivamente tudo que você der para que você segue dentro do vício dessas porcariadas do mundo. Vocês estão entendendo? Ao ponto de que nós vamos nos entregamos, e aí vai chegando a um momento que a gente vai se saciando dessas coisas do mundo, e a gente entra num abismo tão fundo, tão a fundo, em que a gente não sabe mais para onde recorrer. E essa é a palavra que Deus nos traz hoje, porque alguns fatores, ainda que vão secar nossa fé espiritual, vão secar essa sede espiritual, é que nós precisamos nos afastar dela. E uma delas que eu acabo de citar aqui, que é a cegueira espiritual. Assim vai falar em 2 Coríntios 4:4, que ele fala que o Deus desse mundo secou os entendimentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus. São esses mesmos que chamam de mal o que é bem, que fazem confusão, que colocam distorção na palavra para que você entenda apenas aquilo que satisfaz a vontade do mundo. Sabe, muitas vezes eu vou pregar em alguns lugares, Mateus, que eu pego irmãos assim que não leram o contexto, sabe? Pega aquelas palavras soltas e faz a pregação em cima, nada contra, pela honra e glória de Deus. Se estiver aqui na frente, glorificando a Deus, que bendito seja. Mas então eu falo que precisa um pouco mais. Nós precisamos gerar intimidade com Deus. Nós precisamos buscar a Deus para que nós possamos falar aquilo que nós conhecemos, cara. Você não consegue dar aquilo que você não tem, você está entendendo? É muito difícil quando nós começamos a entrar em um certo... Pessoas começam a ler mão, começam a abrir palavras e tirar palavras aleatórias, porque não tem, é uma cegueira espiritual. Vão começar a te dar palavras, vão te deixar apavorado. Eu estava numa pregação, na experiência de oração, sábado agora, e a irmã falou muito importante, porque se é aquilo que tirou, aquilo que tem falado que você tem perturbado o seu coração, repreende em nome de Jesus. Não é de Deus, não é de Deus. Então essa cegueira espiritual que tem acontecido, sobretudo nesse tempo de internet, é absurda. Não somente é isso, buscas desenfreadas por prazeres, isso tem tirado a nossa sede.
Outra coisa, a rejeição pela verdade. Efetivamente eles preferem um confronto mesmo sobre a nossa espiritualidade. Você vai começar a falar de Deus, meu irmão. Hoje está tendo gente rejeitando, não quer mais que você converse sobre isso. Começa então a se afastar. E aí começam pessoas basicamente até mesmo criticar sua conduta como cristão. Quem já teve isso? Eu já tive. No meu processo de conversão passei sobre tudo. E aí vem a pior parte, meu irmão, da falta de sede por Deus, que te provoca, que é o deserto. O deserto é um caminho muito tortuoso, que quando você ainda é provado pelo mundo e junta ainda sua falta mesmo de sensibilidade, ou sua falta de sentimento mesmo em oração, e aí junta o famoso útil ao inagradável, e aí acaba você entrando num abismo. E se você não tiver um caminho concreto, uma intimidade, saber que aquilo ali talvez seja até um propósito, porque, meu irmão, Deus talvez promove uma aprovação para que você possa sustentar os desafios que você possa seguir depois. Talvez o que você está sentindo hoje, talvez o que você esteja passando hoje, você talvez não imagina, mas seja um fortalecimento, uma ginástica que Deus tem feito para que você possa superar situações que vão vir posteriormente. Talvez, meu irmão, Deus não vai te livrar daquela cobra que vai te picar, mas Ele vai te dar um antídoto para que você possa suportar aquele veneno. Meu irmão, talvez você não vai conseguir suportar aquela dependência que você tem com aquele seu namorado, com sua namorada, mas Deus vai te dar fortalecimento ali dentro do Santíssimo. O Deus substitui aquilo que talvez o mundo tenha te provado como bom, e Ele te dá uma coisa muito maior. Mas nós precisamos ter sensibilidade, intimidade para entender isso. Eu tenho uma passagem muito importante. Eu gosto muito de uma santa, a Madre Teresa de Calcutá. Ela vivia na Índia, naturalmente. Ela morreu em 1997. Ela cuidava, vocês conhecem provavelmente a história dela. Ela cuidava realmente de pessoas que estavam em situação de rua, pessoas que necessitavam, pessoas que dependiam bastante. Madre Teresa, em nenhum momento ela viajava, ela é reconhecida como um ápice assim, da fé. Em nenhum momento, meu irmão, foi colocado que ela tinha algum tipo de deserto na vida dela. Mas quando ela veio a falecer, foi desvendado algumas cartas de diretores espirituais que ela estava escrevendo para o diretor espiritual dela. E ela falava exatamente uma coisa assim, que para nós é inimaginável. Uma santa, uma pessoa que vivia na fé, uma pessoa que vivia literalmente mergulhada na vontade de Deus. Ela vivia para Deus. Você não imagina que uma pessoa dessa vive uma provação, vive um deserto, vive uma necessidade, a ausência de Deus. E ela escreveu assim: olha, eu sinto um vazio profundo, uma escuridão intensa, uma sensação de abandono completo e divino na minha vida. Mas por Deus eu estou em pé. Talvez está faltando esse por Deus está em pé de você. Eu não sei o quanto você tem clamado esse Deus, o quanto você tem chorado no seu quarto. Eu não sei o quanto você tem provado ainda na sua vida de talvez muitas pessoas com inveja de você, porque tem muitas pessoas talvez batendo palmas sobre uma provação que você tem enfrentado na sua vida, um deserto que tem que entrar na sua vida. Mas, meu irmão, a palavra fala em Mateus 6,6: ei, tem um lugar que ninguém tem inveja de você. Entre no seu quarto, feche a porta. Ali dentro ninguém quer tomar o seu lugar. Ali dentro ninguém tem amor por você. Ali dentro é só você e Deus clamando, é só você e Deus suplicando, é só você e Deus na conversa mais íntima. E a palavra vai continuar. Não precisa falar palavras difíceis. Antes mesmo que você peça, Ele já sabe o que você precisa pedir. Só precisa você se curvar à vontade de Deus, abrir o seu coração como dependente dEle e falar: vem Espírito Santo de Deus, eu desejo a Ti. Sozinho eu não me sustento, sozinho eu não consigo. Quantas vezes você já caiu tentando largar a mão desse Deus? Quantas vezes você já
misericórdia Ele tem te deixado porque você tem optado por isso. Talvez seja o tempo de você voltar a Deus. Talvez seja o tempo de você fechar a porta do seu quarto, rezar no seu íntimo enquanto você precisa a Deus. Talvez tenha necessidade de você pedir essa água viva que, assim como vai falar a palavra, que você nunca mais terá sede. Talvez é necessário você clamar ao ponto de que você não tenha mais palavras e você começa a orar, porque você não tem mais palavras, porque você só quer agradecer. Assim como Madre Teresa de Calcutá, ainda com todas as provações, com tudo que ela tem feito, tudo que ela tem passado, ela permaneceu, ela continuou. E é por isso que Deus hoje nos convida a fazer diferente. Hoje Deus nos convida não apenas a fazer uma petição, uma oração, uma súplica, não apenas um clamor, mas Deus tem te convidado a fazer diferente. A fé sem ação não é uma fé morta, assim vai falar a palavra. Nós precisamos agir. Ei, o mundo quer permanecer do jeito que você se encontra agora. Vamos precisar agir, nós precisamos se mexer. A vontade de Deus é muito maior pelo que o mundo tem a nos oferecer. E é um gesto de submissão mesmo, eu te convido a ficar de pé. Nós vamos rezar e nós vamos pedir a Deus para que Ele possa trazer essa água viva para que nós não possamos ter mais sede. Mas a sede que nós vamos ter agora é a sede de Deus. É aquela sede que não vai nos saciar, é aquela sede que vai nos completar, vai nos trazer uma vida nova, vai nos trazer uma nova direção. Não interessa o quanto você tem passado, o quanto você tem sido provado, a interessa que você tem hoje a trazer para Deus, o quanto você tem a trazer no seu coração de vontade de querer a Deus. Não interessa quanta provação você tem passado. Certa vez Santa Teresinha, ela também estava num momento de provação, estava passando um momento de deserto muito grande na vida dela. Ela não tinha quem procurar, não tinha quem falar. Ela entrou dentro do Santíssimo, ajoelhou e começou a contar os tijolinhos. Quantos tijolinhos tinha dentro do Santíssimo Sacramento? Em certa aparição com Deus falou assim, que o dia que ele sentiu mais amado foi o dia que ainda no deserto ela esteve com Ele. Eu te convido a fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração. Deus talvez tenha uma coisa diferente para você, mas acima de tudo Ele pode ter, mas se somente vai acontecer se você permitir. Deus não nega água àquele que necessita, Deus não nega água viva a quem busca de coração sincero, vai desejar um papo. Talvez hoje seja o dia de você voltar à fonte, sair do automático, abandonar suas falsas falas, suas falsas orações, ou até mesmo as orações repetidas que você tem feito, e clamar verdadeiramente com coração sincero, falando: Jesus, eu preciso, Senhor, eu preciso de você. Talvez os vales escuros, as provações da sua vida tenham te feito até mesmo desmerecer, ou até mesmo desacreditar a vontade de Deus. Volte ao amor de Deus, meu irmão. Volte a essa sede verdadeira, essa sede sincera, mas deixe que o Espírito Santo de Deus restaure aquilo que você tem na sua vida de deserto, que você tem ainda de provação, que você ainda tem provado a sua vida de ruim, podemos dizer assim. Coloque na mão de Deus, que Ele pode fazer diferente. Essa canção que nós fizéssemos diferente, todo mundo conhece, mas nós vamos cantar Mateus de uma forma diferente. Nós vamos cantar agora rezando ela. Eu queria que no fundo do seu coração, quando o ministério vai começar a cantar, você coloque agora, você vai falando: Senhor, só por meio de Ti, só por Ti, Senhor. É só mesmo por meio de Ti que eu estou aqui, ainda que tenha provações, ainda que tenha o vale temeroso, ainda que tenha todos os problemas da minha vida, onde que eu tenha tribulações, ainda que eu tenha provações, eu estou aqui somente por meio de Ti. E vai entregando verdadeiramente a sua vida, Senhor. Só por Ti, Jesus. Só por Ti, Jesus. Quero me consumir. Como vela que queima na matéria.
Deus, meu irmão, trazer aquilo que você necessita, aquilo que você precisa